Isso aqui vai impedir que Santa Catarina se torne um grande favelão. O maior problema de Santa Catarina hoje não é a violação dos direitos humanos contra moradores de rua, como a ministra do Lula falou, e sim o fluxo migratório desordenado, assustador, que ninguém quer falar sobre esse assunto com a complexidade que ele merece. Eu tô hoje aqui em Brasília para protocolar um projeto de lei junto com o deputado Kim Kataguiri que controla a migração interna aqui no Brasil. O Pacto Federativo Brasileiro faz a gente pagar duas vezes. Primeiro, Brasília arranca o imposto do catarinense e devolve menos de 50% daquilo que a gente arrecada. E segundo, a má gestão dos estados do Norte e do Nordeste, como do vagabundo do Helder Barbalho, governador do Pará, empurra a população para Santa Catarina fugir. Sempre que há uma tentativa de colocar na migração o grande problema e de fazer dos outros problemas algo meio que secundário, algo meio que não tão relacionado assim, mas a migração como sendo o principal, a gente precisa prestar um pouco de atenção. No processo de migração, aquilo que deveria parecer provisório tende a se fixar e se tornar algo definitivo. A pessoa que migra não necessariamente quer ficar, mas ela acaba ficando por inúmeros fatores e a partir disso a dinâmica que existe entre a população que está na travessia de migração e a população local tende a se alterar. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e de teoria social. Para falar sobre isso, eu vou inicialmente tomar como base o artigo Nordestinos na Zona Leste de São Paulo, Subjetividade e Redes de Imigrantes, de 2015, e foi escrito pela Valéria Barbosa de Magalhães, e esse artigo me veio à cabeça logo que eu escutei a notícia do projeto de lei feito pelo deputado Matheus Batista, e apesar de ser uma pesquisa focada em São Paulo e focada em imigrantes nordestinos, eu acredito que o embasamento dela e as dinâmicas que são descritas, no texto podem ajudar a gente a compreender um pouco da rejeição que existe a migrantes nordestinos. E a migrantes de outras regiões também, porque o grande lance é de onde vem essa rejeição ao migrante e a gente vai entender isso. A Valéria expõe como que o estabelecimento de imigrantes nordestinos na zona leste de São Paulo deve ser entendido como um fato social total e que somente um olhar econômico talvez não dê conta de entender os meandros da coisa, Ela realiza entrevistas, inclusive com moradores da região, e percebe que uma vida que deveria ser transitória, tipo assim, chegar para trabalhar, por exemplo, aos poucos ela passa a ser uma vida fixa e um desejo de ficar permanece ou cresce. E a sensação de que aquilo é provisório meio que nunca passa para esses moradores e muito menos para a população já residente dos territórios analisados ali da Zona Leste, mesmo após o migrante se estabelecer no território novo. Ela usa como base para falar sobre isso, inclusive, esse livro maravilhoso aqui do Norbert Elias e do John Scottson, que se chama Os Estabelecidos e os Outsiders. É uma pesquisa de campo, uma pesquisa feita numa cidade onde se analisou a relação entre aqueles que já eram residentes e novos moradores. E a partir dessa pesquisa, elas tentaram descrever o funcionamento da entrada do migrante numa comunidade que já é estabelecida, com os moradores, que já estão ali estabelecidos, e como que eles criam uma rede de relações e um monopólio da gestão local que faz com que o migrante dificilmente se sinta realmente em casa. No caso dos nordestinos, é daí que vem o apelido de cabeça chata, paraíba, baiano e etc. Esses apelidos, por sua vez, eles demonstram uma coesão e uma autoestima elevada dos residentes, e isso vem de um pertencimento, um pertencimento que ele existe meramente pela antiguidade dos moradores, dos residentes, no território, no interior da comunidade. E é interessante porque, assim, esses estigmas que são estabelecidos aos outsiders tende a ser uma forma de rebaixá-los e de enfraquecê-los. E como eles já são um grupo mais fraco no local, trata-se mais ou menos de um definhamento que é progressivo. Nas entrevistas, a Valéria Magalhães percebeu que o preconceito aos nordestinos é exposto através de uma homogeneização, como se todo nordestino pertencesse ao mesmo grupo, ao mesmo estado, tivesse uma mesma cultura, uma mesma categoria, ao mesmo tipo social, e também a uma inferioridade que seria cultural e racial frente aos paulistanos. E só para dar o contexto de Santa Catarina, eu vou expor aquele casal mostrando essa inferioridade que seria cultural. Viralizou o absurdo de pessoas pegando um bolo de Dia das Mães com pá, socando pedaços em sacolas plásticas e agindo sem o mínimo de civilidade. Isso aconteceu na cidade de Bom Lugar, Maranhão.
onde cada um tentava levar o máximo de bolo e migalhas para casa. Do outro lado do Brasil, em Blumenau, Santa Catarina, vemos uma ação muito parecida, mas com um desfecho completamente diferente. Distribuição de cookie metro para comemorar o aniversário da cidade. E o que se vê é educação, respeito, civilidade, povo organizado, em fila, cada um pegando seu pedaço com tranquilidade. O mais revoltante é que, enquanto atitudes como as de bom lugar são normalizadas, aqui no Sul nós somos criticados, humilhados e até ameaçados. Claro, além também de uma inferioridade de classe para além da cultural e da racial, né? Esse outro outsider é aquele que precisa provar que merece estar dentro da comunidade, mesmo que num nível inferior. E a todo momento ele está à prova e ele precisa demonstrar que é adaptado ao novo território. É interessante também compreender que a repulsa ao migrante, né, é parte de uma forma de exercício nova do neoliberalismo, em que o migrante se torna o centro dos problemas que se pode condicionar, né, os problemas sociais que se pode condicionar a certas parcelas da população. A Europa e os Estados Unidos são exemplos disso, em que a onda anti-imigração tem ganhado força, principalmente a partir de partidos de extrema-direita. Esse outro migrante, ele é um objeto perfeito para que possa localizar todos os problemas dos locais, né? É quase que um objeto pornográfico em que todas as mazelas podem ser despejadas e, óbvio, a questão racial e cultural são diretamente relacionadas a isso. Esse outro, que é o nordestino, e aqui no assunto que a gente está falando nortista também, que é descendente de indígenas, negros, esse outro seria quase que naturalmente malandro, querendo se aproveitar de um bem-estar existente nas cidades brancas de Santa Catarina. Uma vereadora de oposição chegou a falar que esse projeto, que proíbe a entrada de imigrantes e que tem um foco, parece que especial, pelo menos discursivamente, com nortistas e nordestinos, era racista. E foi respondida que isso não poderia ser racismo, né? Porque o rapaz é pardo. E aí eu gostaria de trazer para esse pedaço final da conversa o artigo do Horaci Nogueira, Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem, em que ele faz uma interpretação de como funciona o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos, uma comparação, e ele vai falar sobre como é essa diferença, né, entre um preconceito no Brasil que tem a ver com a marca, que em outras palavras tem a ver com cor, tem a ver com fenótipo, com aparência, e nos Estados Unidos que tem a ver com origem, tem a ver com uma noção étnico-racial um pouco mais fixa do que a brasileira. Vou só fazer uma parte aqui, que esse artigo é interessante porque ele vai dizer que o conceito de passabilidade meio que não se aplica no Brasil, porque no Brasil não tem isso de uma passabilidade racial, na medida em que é por cor. Nos Estados Unidos isso pode até existir. Uma pessoa que ela é branca, tipo assim, branca parecida com os brancos mesmo, assim, só que o avô é negro, tem uma origem, né, racial que envolve negro, essa pessoa pode ter uma passabilidade de pessoa branca, mas aí, se for provado que ela tem uma origem que é de família negra, ela deixa de ser branca e perde algum tipo de benefício que teria por isso. No Brasil, essa passabilidade racialmente não existe, porque tem a ver com a aparência mesmo. E talvez por isso que se localize uma série de confusões também e de, eu diria assim, de graus, de maneiras como o racismo vai ser aplicado para diferentes tons de pele também. Para se vai dizer que quando o preconceito é por marca, por cor, existe uma possibilidade de ultrapassar relações interpessoais e não haver uma segregação tão forte. Então, assim, é possível você ter... Sabe aquela coisa? Tenho até amigos negros? Essa coisa acontece justamente nos lugares em que o preconceito é por cor. Porque apesar do racismo ter uma essência biologizante, quando o preconceito é por cor, essa essência biologizante é aplicada a posteriori, depois, né, do reconhecimento da raça suposta a partir da cor. E como esse reconhecimento ele tende a ser variável, né, em todo o território nacional, tende a variar, é mais permeável para relações interpessoais. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que há uma ideologia segregacionista nos Estados Unidos, onde o preconceito é por origem, e no Brasil de assimilação. A assimilação, ela tem de ser uma ideologia, e isso não é algo positivo, né? É assimilado, tipo assim, assimilar aos brancos, né? É nesse sentido, não é positivo. Mas há uma diferença na ideologia racista, na maneira como ela se produz e reproduz. E ele vai dizer uma coisa importantíssima aqui. Quando se dá, né, um preconceito por marca, quando o preconceito é de marca, o dogma da cultura vai prevalecer sobre o da raça. E onde o preconceito é de origem, é o da raça que prevalece sobre o da cultura.
como a gente acabou de ver. E aqui ele vai chegar no ponto que eu acho que é o principal, né? No preconceito de Mark, ele vai dizer que a consciência do grupo discriminado sobre o preconceito tende a ser intermitente, mas quando é de origem, essa consciência ela é contínua. E nesse entendimento intermitente da existência do racismo sendo aplicado, o que se tem é, quando o preconceito é por cor, é um entendimento de que a reação ela tem que ser individual, versus uma reação que é coletiva quando se dá por origem. Nessa reação que é individual, a gente acaba entrando num caminho que é da tentativa de integração que parte da pessoa do grupo que é minorizado. Então, assim, o que eu quero dizer no fundo esse projeto ser racista tem muito a ver com o projeto em si, né? Com os seus alvos, tem muito a ver com o alvo discursivo da proposta do projeto. E, assim, é possível que uma pessoa, para tentar se integrar, acabe entrando nesses meandros que eu acabei de citar do artigo. Artigo do Horaci Nogueira, digo novamente aqui. Minha gente, é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha o vídeo nos seus grupos de zap e me diz se esse formato ficou legal, né? Eu pensei em fazer esse vídeo no formato vertical, com slide do lado, mas fiz nesse formato aqui, usando a webcam, usando a tela do computador mesmo, para ver como é que fica e me diz se ficou legal, se é interessante eu continuar fazendo desse jeito ou se na vertical de repente é melhor. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos e até a próxima.